Coisa boa. Como é bom, como é maravilhoso estarmos na presença do Senhor. Que o Espírito Santo continue dirigindo este culto como Ele dirigiu até agora. Que Ele fale poderosamente conosco, com todos nós, e que Ele toque em nossas vidas nesta noite. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro do profeta Samuel. É o primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 3. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 3, nós vamos ler dos versos 19 até o 21. Primeiro Samuel, capítulo 3, dos versos 19 até o 21. Vamos acompanhar, prestando muita atenção na leitura. Diz assim, o registro que está aqui no livro do profeta. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Silo, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Queridos, dando continuidade à nossa temática, o tema da mensagem de hoje ele é desafiador. Ele fala sobre educação de filhos. É uma tarefa muito difícil falar sobre educação de filhos, porque eu sou casado há pouco tempo, tenho uma filhinha de 2 anos e meio, minha única filha, eu e a minha esposa, e ainda estamos aprendendo muito. Temos aqui pais e mães de longa data, que podem mais me ajudar, me socorrer nessa luta que é ser pai novo, né? Mãe novos, cuidar de um filho, educar um filho. Creio aqui que muitos de vocês podem mais me ajudar do que eu ajudar vocês. Mas eu quero convidá-los para que nós possamos entender aquilo que o Espírito Santo quer de nós como pais. A entender aquilo que o Espírito Santo vai ministrar em nossos corações. Ele vai nos direcionar. E eu quero convidar você a, juntamente comigo, todos nós que somos pais, e você que não é pai nem mãe, mas um dia será, né? Eu quero convidar você, juntamente comigo, a entender o caminho que o Espírito Santo quer nos dirigir como pais. E isso nós vamos fazer hoje através da história desse grande homem de Deus chamado Samuel. Se você puder acompanhar, acompanhe comigo, por favor, da tua Bíblia. Eu vou projetar aqui também. Sim. Opa, eu aprendo ainda. Se você quiser acompanhar da tua Bíblia, fique à vontade. Se a projeção estiver boa, acompanhe comigo da projeção. Eu quero chamar a tua atenção para o verso 19, que é o primeiro verso do texto que nós lemos, que é do nosso texto base. Ele diz assim, vamos prestar muita atenção, porque ele diz assim, crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Samuel, ele foi o último juiz e um grande profeta de Israel, do povo de Israel. Através de Samuel, Deus ungiu o primeiro rei de Israel, chamado Saul. E através de Samuel, Deus também ungiu a Davi, rei de Israel.
dando assim início à linhagem messiânica que ela vai terminar em Cristo. Tudo isso Deus fez através de Samuel. Mas olhando bem para o verso 19, bem no começo dele, tem algo que me chama muita atenção, eu quero compartilhar com você. Diz assim: crescia Samuel. Olhem só, crescia Samuel. Papai e mamãe, eu não tenho dúvida alguma de que todos nós que somos pais, estamos aqui, não há dúvida de que nós olhamos para os nossos filhos com brilho nos olhos. É uma experiência única, é uma experiência magnífica, é uma experiência linda. E não há pai ou mãe que ame o seu filho, que não olhe para os seus filhos com brilho nos olhos. Além do cuidado paternal, do cuidado maternal, nós pais, nós temos sonhos para os nossos filhos. Não é mesmo? Nós olhamos para os nossos filhos com o olhar de como quem sonha. E quem sonha coisas, é lógico, quem sonha coisas boas. E entre esses sonhos que nós temos, está o desejo de que nossos filhos, eles cresçam. Não cresçam em estatura somente, mas que os nossos filhos, eles cresçam na vida. Que eles subam no degrau da vida. Que eles se tornem homens e mulheres notáveis. Que eles se tornem aquelas pessoas que chegam para nós e dizem: esse é teu filho, é tua filha, puxa vida, meus parabéns. Não enche o nosso coração de orgulho? Não é gostoso receber um elogio desse? Nós desejamos que os nossos filhos estudem muito bem, em boas escolas, quem sabe numa boa faculdade, que os nossos filhos sejam profissionais desejados, que quem sabe o nome deles estejam em placas de consultórios, de advocacias, escritórios de advogados, cirurgiões, tenentes, coronéis. E por isso, nós os pais envidamos todos os esforços, com todas as nossas forças e com nosso amor, para que isso aconteça. Isso tudo é natural e é normal de uma pessoa, de um pai, de uma mãe que ama o seu filho. Mas queridos, eu queria compartilhar uma coisa que chama muito a minha atenção e às vezes me incomoda. É que no meio de todos esses desejos amorosos e cuidadosos de um pai que ama, de uma mãe que ama, pode haver aí um equívoco da nossa parte. O amor é tanto, o cuidado é tanto que nós erramos às vezes. Nós podemos falhar. E um dos equívocos que nós podemos cometer, queridos, eu quero compartilhar com vocês, é de que nós podemos colocar as nossas expectativas em nossos filhos, e não em Deus. Os nossos filhos, eles passam a ocupar o lugar de Deus em nossas vidas. E toda a nossa expectativa, toda a nossa força, todo o nosso empenho, ele está em nossos filhos. E cometemos aí, queridos, um erro da nossa forma de criar os nossos filhos, ainda que seja rodeado de amor, rodeado de cuidados, nós podemos colocar Deus em segundo plano. Mas como assim? Colocamos Deus em segundo plano. Eu ensino meu filho a orar. Eu ensinei ele a decorar a Bíblia. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Sabe qual que é o problema, queridos?
é que Deus, ele ocupa o lugar daquele que vai ajudar. Deus ocupa o lugar daquele que vai abrir as portas para os nossos filhos. Deus, ele se torna uma espécie de cunha. E a nossa oração é: Senhor, abençoa o meu filho. E ela é justa. Que pai que não pede para Deus abençoar um filho? Oramos: Senhor, que o nosso filho passe no vestibular, a nossa filha passe no vestibular. Na verdade, o nosso desejo, a nossa oração é que os nossos filhos sejam felizes e também sejam prósperos. Mas esse é um desejo que está no nosso coração. E o amor pode cegar as nossas vistas. Notem comigo, ainda no verso 19, de que diz ali que Samuel não somente crescia, mas diz também que o Senhor era com Samuel. O Senhor estava com Samuel. Ou seja, Deus estava permanentemente com Samuel, Deus sustentava Samuel, Deus capacitava Samuel e Deus usava Samuel. Deus não era religião para Samuel, Deus era a vida de Samuel. Samuel ainda foi levado para o templo ainda criança. A sua mãe o consagrou, o deixou lá, assim que ele foi desmamado. E ele assim desenvolveu um profundo relacionamento com Deus. No capítulo 2, ainda do livro do profeta Samuel, está no capítulo 2, você acompanha comigo da projeção mesmo, no verso 21, no finzinho do verso 21, diz assim: e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Queridos, uma coisa é os nossos filhos crescerem e se tornarem tudo aquilo que nós como pais sonhamos. Tudo aquilo que nós, como pais, nós desejamos e nos empenhamos para que eles se tornassem. Outra coisa é eles crescerem diante do Senhor e se tornarem quem o Senhor deseja que eles se tornem. Na criação do teu filho, você que é pai e mãe, qual é o lugar que Deus ocupa? Ele está acima ou ele está abaixo? Ele está em primeiro plano como o Senhor que dirige a vida dele? Aquele que você entregou e confiou? Ou aquele que vai abrir as portas para facilitar tudo para o teu filho ou para a tua filha? Ana era mãe de Samuel. E ela tinha um problema, ela não poderia ter filhos. Ela era estéril. E por causa disso, ela faz um propósito com Deus. E o propósito que ela faz é o seguinte, está registrado aqui, no capítulo 1, verso 1. No capítulo 1, no verso 11. Olha só a oração que Ana, a mãe de Samuel, ela faz. Ela diz assim: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhes deres um filho varão, um filho homem. Olha só, ela diz: ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. O que motivou Ana a fazer esse propósito era o fato de ela ser estéril, de ela não poder ter filhos, e isso a entristecia muito, isso magoava ela, porque era humilhante.
Se nós observarmos a história aqui, depois você pode ler na tua casa a história de Samuel. O esposo de Ana, que se chamava Eucana, ele tinha duas esposas. Ana, que não podia dar filhos, e Penina. E podemos entender aí que ele se casou primeiro com Ana, mas como ela não podia dar filhos a ele, ele teria direito a se casar com uma outra mulher que teria condições de dar filhos. O contexto é por aí. Por isso ele tinha duas esposas, mas amava muito a Ana. E Ana olhava a Penina com seus filhos ao redor da mesa e ela se entristecia. Ela chorava e pedia a Deus um filho. Mas ela entendia, queridos, que o filho não era dela. O filho era de Deus. E por isso, nesse propósito, ela diz: Senhor, me dá, mas eu te devolvo. Ele vai te servir. Olha só, que interessante. Pensando bem, Ana jamais poderia imaginar que Samuel se tornaria a pessoa que ele se tornou. Jamais poderia imaginar que ele seria o homem que ele se tornou. Provavelmente, jamais passou pela mente de Ana como mãe, jamais passou pelo seu coração, talvez ela jamais teria sonhado que Samuel seria o homem que ia dirigir o povo de Israel. O homem que seria a referência do povo de Israel. Ele faz infinitamente mais de tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mas olha só, queridos, Ana, ela toma uma decisão. E a decisão dela foi consagrar o jovem Samuel. E tem outra coisa muito importante aqui também. Ela não esperou Samuel crescer. Ela não esperou Samuel se tornar um adolescente e um jovem, e ele tomar as suas próprias decisões. Ela, como mãe, e Eucana, que compartilhava da sua decisão, tomaram a decisão quando Samuel ainda era um bebê. Aliás, na promessa que ela já havia feito, ela disse: eu vou consagrar o meu filho ao Senhor. Quando ela diz aqui que sobre a sua cabeça não passará a navalha, esse é o chamado voto de Nazireu. O voto de Nazireu, ele era feito para uma pessoa que ia se consagrar a Deus por um tempo determinado. E a pessoa que fazia esse voto, ela não podia ingerir nada que era derivado de uva. Não poderia tocar em mortos e também não poderia cortar o cabelo. Mas geralmente esse era um propósito com tempo determinado, era limitado. Mas Ana, ela diz assim: Samuel não. Samuel será por todos os dias da sua vida. Você lembrou de fazer essa oração quando o teu filho nasceu? Quando a tua filha nasceu? Eu quero perguntar para você, papai e mamãe, com todo o carinho de quem também é um pai: você consagra o teu filho a Deus? Você consagra a tua filha a Deus? Papai, eu quero falar com os papais. Papai, você é o sacerdote da casa? Papai, você é o líder espiritual da tua casa? Mamãe, você é como Ana? Exemplo de temor a Deus? Você é exemplo daquela mulher que dedica a sua vida, dedica o seu lar, dedica o seu filho a Deus, que encaminha a mulher? Mamãe, você encaminha o teu lar a Deus?
Você falar de Deus para os seus filhos é uma coisa. Eu falar de Deus para minha filha é uma coisa. Consagrá-los a Deus é outra. Consagrar, queridos, é envidar todos os esforços para que os nossos filhos sejam separados para Deus. Que eles sejam consagrados a Deus. Que Deus seja glorificado através da vida deles. Que eles amem a Deus. Que Deus esteja em primeiro lugar na vida deles. E isso eles não vão fazer sozinhos. Você pai, você mãe, eu pai, nós somos responsáveis por isso. É responsabilidade nossa. Pais, eu quero dizer uma coisa para vocês, papai e mamãe. A educação que temos que dar aos nossos filhos, aquilo que nós queremos que eles sejam e que eles façam, não deve partir de nós somente como ordem, mas principalmente como exemplo. Não é por ordem, não é mandar, não é ordenar, mas é ser exemplo. Exemplo de homem, exemplo de mulher, temente a Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha um filho na fé. Esse filho na fé era um jovem pastor e se chamava Timóteo. Nós temos 2 cartas endereçadas a ele. Filho na fé porque Paulo discipulou o jovem Timóteo, cuidou dele, para que ele andasse nos caminhos de Cristo. Mas tem algo muito interessante, porque Paulo ele faz uma menção, na 2ª carta a Timóteo, do exemplo de fé que Timóteo seguiu. Paulo não pegou o jovem Timóteo, vamos dizer assim, um linguajar, né? Ele não pegou o jovem Timóteo cru, sem saber nada, alheio. Ele registra isso na 2ª carta, no capítulo 1, dos versos 4 a 5. Prestem muita atenção no que ele diz aqui. Paulo está escrevendo a Timóteo e diz assim: lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Prestem atenção agora. A mesma que primeiramente habitou em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice. E estou certo de que também em ti. Pai e mãe, vocês são exemplos de fé aos seus filhos? Vovô e vovó, vocês são exemplos de fé aos seus netos? A educação que nós damos aos nossos filhos é a educação da lei ou a educação do exemplo? É a educação do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Ou a educação do filho, filha, segue os meus passos? Você pode seguir os meus passos. Nós os pais, nós somos responsáveis pela formação dos nossos filhos. Desde a infância até a juventude, quando eles podem, emancipados, tomar a decisão por si mesmos. Mas até chegar lá, queridos, tem um longo caminho que nós não podemos deixar brechas. Não podemos deixar lacunas. Não podemos perder oportunidades. Não podemos deixar para o professor, para o pastor. Não podemos deixar para a TV, para a internet. Nós, pais, somos sim
responsáveis por nossos filhos. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, para nós meditarmos um pouco. Perguntas também que às vezes me encurralam. Onde você está edificando os teus filhos? Ou se os teus filhos já cresceram, onde você edificou os teus filhos? Ou seja, quais as bases que você está formando os conceitos do teu filho, da tua filha, desde criança? Quem o teu filho será quando ele atingir a emancipação? O que ele vai trazer de você, pai e mãe? Quais as marcas que eles vão trazer de nós? Evangelho de Mateus, Jesus ele fala sobre a palavra. E a palavra ele assemelha a palavra com a rocha. E ele chama o homem que constrói a sua casa na rocha de homem prudente. Ou seja, Jesus está falando que aquele que ouve as suas palavras e pratica as suas palavras estarão firmes e inabaláveis nos seus caminhos. Queridos, se tem uma coisa que amedronta nós, os pais, é o que os nossos filhos estão fazendo quando nós não estamos por perto. Com quem os nossos filhos estão andando, o que eles estão falando, o que eles estão fazendo. Aonde ele foi, com quem ele foi, por que ele foi. Se ele vai fazer besteira, se não vai fazer besteira. Se vai gostar de trabalhar, se não vai. Se vai ser uma boa, de bom caráter, se não vai. Pais, a nossa educação, a educação que nós damos para os nossos filhos, deveria e deve conduzir os nossos filhos a Cristo. Eu vou fazer uma pergunta, não fiquem chateados comigo. Você que já tem filho que atingiu a idade de que ele pode decidir por si mesmo. Você, pai que está na igreja, onde estão os teus filhos? Onde está o teu filho agora? Samuel, ele vivia no templo desde criança. Vivia com um sacerdote chamado Eli. E nós podemos pensar, ótimo, ele está bem guardado, né? Mas infelizmente não faltou um mau exemplo para ele. O sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos, que eram também sacerdotes, mas sacerdotes da pior espécie. Péssima companhia, péssima referência. E por fim, Hofni e Finéias acabaram morrendo. Mas Samuel permaneceu nos caminhos do Senhor, e dos caminhos do Senhor jamais se desviou. Sabe por quê? Porque a sua mãe, antes de nascer, disse: Senhor, ele é teu. E eu vou entregá-lo a ti. Nós estamos entregando os nossos filhos a Cristo? Entregamos os nossos filhos a Cristo? Os versos 20 e 21, acompanhem comigo, por favor. Diz assim: todo o Israel, desde Dan até Berseba, ou seja, de norte a sul, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra se manifestava ali a Samuel. Pais, eu compartilho com vocês do mesmo desejo que nós temos no coração. O desejo de que nossos filhos se tornem grandes advogados. O desejo de que nossos filhos se tornem grandes empresários. O desejo de que nossos filhos tornem-se grandes médicos, diretores de megas empresas, ou quem sabe, posições de destaque na sociedade.
Eu não sei se você já pediu isso para Deus. Mas se você já pediu isso, eu quero dizer uma coisa. Isso para Deus é secundário. Se o nosso filho vai ser médico, empresário, se ele vai ser presidente da república, governador, isso para Deus é secundário. Deus não está preocupado em que nossos filhos se tornem grandes e conhecidos. O que Deus quer é ser engrandecido e também conhecido através dos nossos filhos. Deus quer usar os nossos filhos, porque eles pertencem a Deus. E o nosso papel de papai e mamãe é encaminhá-los no caminho de Deus. Não por ordem, mas por exemplo. O Espírito Santo, ele deseja, eu não tenho dúvidas, queridos, que o Espírito Santo deseja levar os nossos filhos onde? Lá, onde o nome de Cristo será engrandecido através da vida deles. Samuel, ele se tornou um líder político e espiritual de Israel. Ele se tornou uma referência. Ele conduzia aquele povo nos caminhos de Deus. E o Espírito Santo quer usar também os nossos filhos para realizar os propósitos de Deus. Observe na Bíblia, não tem genealogias, descendências. Deus age em nossas descendências. Deus quer ser engrandecido em nossa descendência. Deus quer aparecer e manifestar-se através dos nossos futuros descendentes. Quer seja anonimamente, numa empresa, repartição pública, quer seja num governo, quer seja na direção de uma grande empresa. Dois anônimos que do nada foram engrandecidos. O primeiro é José, filhinho do papai, mas que os irmãos mexendo nos pauzinhos conseguiram vender ele como escravo. Chegou como escravo no Egito. E no fim das contas, se tornou o governador. Deus estava exaltando José? Deus estava engrandecendo o seu nome através de José. Profeta Daniel chegou como escravo na Babilônia. Até mesmo dizem uns eunuco. Trazido de Judá. Se tornou governador de toda a província da Babilônia. Para engrandecer o seu nome? Para engrandecer o nome de Deus. Deus quer ser engrandecido através da nossa família, de nossos filhos. Responsabilidade. Tua, pai. Tua, mãe. Sabe, eu estou finalizando. A ótica de Deus é diferente da nossa. Deus age de forma diferente da nossa. E algo lindo, o próprio Deus deixa registrado no livro do profeta Isaías. E ele diz assim, é muito conhecido.
Ele diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Entenderam o que ele está dizendo? Ele está dizendo que os pensamentos deles não são os mesmos que os nossos. Ele diz assim: nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Às vezes, querido, os pais se matam, se arrebentam, fazem de tudo para que seus filhos alcancem o sucesso na vida. E esquecemos de fazer com que eles crescessem diante de Deus. Parece que queremos colocar eles na frente de Deus. Vai, filho, vai que Deus vai te ajudando. Eu quero finalizar dizendo para você, pai e mamãe, que se você quer que seu filho ande no melhor caminho, e eu tenho certeza que você quer isso, eu quero isso, leve-o a Cristo. Se você deseja que seu filho seja feliz, e você deseja isso, se você deseja que o teu filho ou tua filha sejam vitoriosos, e você deseja isso, se vocês papais desejam que seus filhos tenham paz no coração, levem-os a Cristo. Se você quer que o teu filho ande na verdade, leve-o a Cristo. Ah, mas eu já batizei. Já batizei. É você. Que exemplo o teu filho tem de você, pai? Que exemplo o teu filho tem de você, mãe? Às vezes parece difícil, mas não é. Jesus, ele diz assim: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho, nós sabemos, é Cristo. Mas nós devemos levar os nossos filhos a Cristo através do exemplo da vida de piedade, vida de amor, vida no altar, vida quebrantada. Vida que manifesta a luz, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você pode hoje, pai e mãe, dizer para os seus filhos: sigam os meus passos. Será que nós podemos dizer isso? Será que a Débora pode seguir o meu exemplo? Busque, pois, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça. O demais vos será acrescentado. Eu imagino, eu estou acabando. Eu imagino Jesus dizendo isso, enfaticamente: busque, com todo aquele amor que ele tinha, né? Eu não consigo expressar isso, né? Mas busquem, filhos, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça. Eu creio que olhando nos olhos, aí depois ele diz: o demais vos será acrescentado. Que lugar que Jesus ocupa na tua casa hoje? Você pode dizer: cara, eu acho que eu errei. Está lascado. Eu poderia dizer que se o nosso Deus não fosse especialista em recomeço, em transformar, não havia esperança. Mas Ele o é. Especialista em recomeço. Especialista em transformar. Mas esse aqui, ó, tem que estar quebrantado. Porque senão, querido, nós vamos cantar e nós vamos consagrar. Se você quiser consagrar os teus filhos, hoje é para os pais, consagrar os teus filhos a Deus. Eu quero convidar você a cantar com muita alegria
com muita convicção. Não importa o tempo que já passou, Deus, Ele pode fazer novas todas as coisas. Eu quero convidar você a ficar em pé.